Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web aqui direto de Jequié com notícias da Cidade Sol. Para você que nos acompanha pelas diversas plataformas das redes sociais, sempre participando, deixando a sua curtida no vídeo, compartilhando. Aqui a sua participação é fundamental porque o programa é feito com você que nos acompanha por todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil. A gente tem uma audiência muito bacana. O programa de hoje tem muitos assuntos importantes, então fica com a gente, não desgruda da telinha, que vamos debater os principais assuntos de Jequié e, logicamente, a política está envolvida com a notícia de ontem que pegou muita gente de surpresa, mas isso é assunto para daqui a pouco. Então vamos começar mais uma edição do Hora de Notícias. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando. E também um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Um bom dia para você, Rony, bom dia para todas as pessoas que nos acompanham, um bom dia muito especial mesmo, desejo muita paz, que Deus proteja a todos e a gente já começa nosso programa desta quinta-feira, né, nos aproximando aí já do final de semana. Lembrando que ontem era o dia do servidor público, não foi comemorado ontem e foi transferido para o dia de amanhã, né? O decreto de ontem pela manhã transferia essa data de comemoração para o dia de amanhã. Mas nós vamos de imediato, como fazemos sempre na abertura desse nosso programa, até pedindo desculpas a você aí do Facebook, você do Instagram, você que está nos acompanhando em qualquer dessas plataformas, do YouTube, que nós atrasamos um pouco aqui. Ontem choveu, piquezinho de energia, um problema aqui de energia, mas que foi sanado e que nós já estamos aqui para levar até você todas as notícias. Rony Braine, trazendo esse bom dia a você, vamos conferir os números de ontem da Covid-19 aqui na cidade de Jequié. Verdade, isso não vai. Vamos colocar o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Jequié, sempre publicado também no blog Jequié Repórter, para você acompanhar diariamente. 7 casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas. Esse é o número do boletim da quarta-feira, dia 28. Então, o total de casos confirmados está em 6.263, sendo que a quantidade de casos recuperados é 5.903. Então, o total de casos ativos está em 209. O número de óbitos por residência permaneceu em 151 e a taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 diminuiu, agora está em 58,62%, sendo que 9 leitos são ocupados por residentes de Jequié e 8 por pessoas de outros municípios. No momento, 134 pessoas estão aguardando o resultado do teste da Covid-19, Wilson Novaes. Perfeito. Então, esses aí são os números, né? Ontem também divulgados os números da Bahia, né? A Bahia também, todos os dias, tem a divulgação desses boletins epidemiológicos, né? Com esses dados de casos que são anunciados sempre às 17 horas. A Bahia registrou ontem um total de 1.990 novos casos, referentes a 24 horas. Com relação às mortes,
são 27 óbitos dentro dessa nova sistemática dos boletins, que é pelo período, né? Então teve aí falecimentos que foram de 2 de julho até o dia 27 de outubro, num total de 27 aqui no estado da Bahia, Rony Braille. Rony, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, eu vou fazer uma ligação. Esse telefone aqui é chamado telefone indiscreto do Jornal de Jiqué. É muito tempo que eu não uso, mas é bom que ele não tem negócio de ser telefone celular, de cruzar a linha, nada. Deixa eu ligar aqui para mim. Deixa eu ver se alguém atende, a gente aproveitar aí, porque esse telefone é uma indiscrição enorme. Mas é bom, viu? Me acompanha há uns 30 anos. Sim, atendeu. É assim, ele é rápido, parece que ele é diferente. Nem a água tira ele de... Pois não, da prefeitura? Prefeitura de Jiqué. É, da prefeitura. Prefeitura de Jiqué, quem é que está falando? Aqui é o Wilson Novaes Júnior. Wilson Novaes Júnior. Nunca ouviu falar, não, bicho? Você não é de Jiqué, não? Ah, não. Você não é daqui, mas estava aqui trabalhando. Ah, entendi. Você já está aí arrumando a sua gaveta, né? Ah, tá certo. Por isso não conhece, não sabe nem quem é. Sim, mas está indo embora. Mas recebeu o dinheiro ontem? Ah, recebeu. Graças a Deus, um mês aí de trabalho. Está indo embora? Ah, peraí. Lidera a garantia que em janeiro a senhora volta. Ah, certo. Então a senhora retorna, né? Tá bom. Tá bom, minha amiga. Eu estava querendo falar e com... A senhora não sabe quem é, não? Eu nem disse a senhora quem era. Eu só ia perguntar quem é que está de plantão aí no gabinete, qual é o prefeito. Porque ontem pela manhã tinha um, ontem à tarde já tem outro, e hoje pela manhã a senhora também não sabe. E a secretaria, tem como a senhora... não sabe ainda quem são. Ih, rapaz, coisa horrorosa, viu? Tá certo, a senhora não... Sim, E bateu o telefone. Rapaz, tá bravo, senhor Rony. Não é brincadeira, não. Mulher não quis nem conversa. Não sabia dizer nada e disse, eu já estou indo embora, estou arrumando minha mesa aqui que eu estava usando e tchau. Meu nome é tchau. Rapaz, não é brinquedo, não. As mudanças, viu, terríveis. Isso está pegando a população assim, atordoada, né? A população, eu sinto e senti hoje lá na rádio, que está, o termo é esse, atordoada. Porque são situações... Elas devem ser boas para uns e horríveis para outros. Essa transição que ocorreu nas últimas horas aí, determinada pela Justiça, vamos ser bem claros em relação a isso, foi o afastamento do prefeito por 60 dias. Eu tenho a impressão que muita gente, né, não acreditava que houvesse essa mudança tão repentina. Pegou muita gente... Né? Eu não vou usar o termo com calça na mão, não. Mas pegou muita gente que não imaginava que tivesse essa mudança ontem. Por que eu digo isso? Porque pela manhã comemorava o prefeito interino, né? As suas medidas, muito simpáticas, inclusive, e tal, né? Que ele autorizou o pagamento em homenagem ao Dia dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos, pagando ontem, né, antecipadamente, já que estava acreditado em folha, aí a gente ficou atordoado. Não é mole, não, eu entendo essa senhora aí. Ela estava na pegada aí de trabalhar e, de repente, é assim. É um negócio complicado. Mas foi uma decisão judicial, né? A gente deixa isso bem claro para não parecer que foi... Se foi errada, se foi certa, se a população reclama, se a população diz estar decepcionada, é outra história, né? Mas é assim que a banda toca, né? Pois é, Wilson. A gente lembra que também por decisão judicial o prefeito estava afastado até o dia 15 de novembro, primeiramente, então a volta seria no dia das eleições, não é isso? Então a gente estava acompanhando exatamente essa questão, mas aí teve essa decisão monocrática expedida ontem pela desembargadora, a gente tem até o nome dela aqui, e com isso o prefeito retornou antes. Na decisão,
ela entendeu que a volta do prefeito não iria causar prejuízos às investigações que estão acontecendo. Então, ficou decidido que ele não poderia entrar em contato com as pessoas que estão sendo investigadas nessa investigação da Polícia Federal, que ganhou o nome de La Guilda del Papel, como a gente bem lembrou aqui, que tem a ver com a Tivacop, tem toda aquela relação, algumas licitações que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Mas aí, através da decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, ficou decidido que o prefeito estaria de volta. Ela revogou a decisão que afastava o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, e agora ele voltou. Mas aí também cria aquela dúvida, Will, será que essa decisão da desembargadora também pode ser revogada por outros tribunais? Porque parece que o afastamento de Sérgio havia sido meio que um consenso entre alguns tribunais, entre alguns juristas aqui da Bahia. Então, fica essa dúvida, poderá ter uma outra reviravolta, como a gente fala, né? Bota casaco, tira casaco, bota prefeito, tira prefeito, e esse ano a gente está convivendo com isso, não é, Wilson Novaes? Verdade. E eu não vou garantir nada no que quem somos nós para garantir. Essas decisões, elas mudam muito. E como elas são mutáveis por decisão judicial, que garantia a gente pode dar de que não vai ter uma nova decisão nas próximas horas ou outro processo que seja desencadeado? Porque tem muitos que estão lá, né? Então eu acho que tudo pode acontecer, viu? Eu lhe confesso que não tenho como ninguém deve ter, né? Só os advogados que estão acompanhando que podem talvez entender, até porque as datas que eram passadas de que iria haver esse retorno, todas as datas não foram exatamente cumpridas, né? É bom lembrar isso. Falava-se que era no dia 24, eu acompanhei assim de perto as pessoas dizendo que era dia 24 de passado, né? Dia 24, e não foi. Aí perguntei a algumas pessoas assim que acompanham, se rapaz, a esperança era dia 24. Como não houve agora dia 24, provavelmente não vai acontecer, né, nas próximas horas. E terminou acontecendo ontem, quando à tarde a gente já tomava conhecimento de que o prefeito estaria de volta, né, ao cargo, né, que ele vai agora exercer até o dia que não houver nada novo aí, né? E desmonta também uma estrutura que estava montada aí, né? Nós estamos num ano político e tal, uma complicação enorme. Sim, Já sim, tem até nomeações, como você bem nomeações. falou, tinha gente que nem sabia, Ainda né, tinha era do tomado o município. pé na coisa, estava Isso. chegando ainda. Inclusive, alguns cargos foram nomeados, por exemplo, na educação. Teve pessoas nomeadas, não está tendo aula. Então, a pessoa foi nomeada para receber em casa. É uma dúvida que eu tenho, inclusive, se alguém puder responder, alguém da prefeitura. Ele disse hoje, Não entendo. ele disse numa entrevista que nós levamos ao ar lá na Rádio Povo, e ele falou em outras emissoras, logicamente, o Sérgio, que uma das providências que ele irá tomar será com relação ao pessoal da Tivacop. Sim. Que ele não vai deixar essas pessoas desamparadas. Que ele entende que essas pessoas... Agora, tem medos, assim, enormes. Os estatutários, que são efetivos, os efetivos, melhor dizendo, que eles estão preocupados, porque, por exemplo, foi uma medida bem avaliada, bem aceita, a do pagamento dos salários em dia, né, dentro do mês. Isso é um fato assim, muito bem aceito pelo pessoal. Mas, de repente, o pessoal já teme o seguinte: e se não for mantido por ele agora voltando, volte aqueles atrasos, né? Aí fica todo mundo já com medo e tal. E a gente tem ouvido muita coisa, viu? Eles ficam com medo, por exemplo, os efetivos, muito medo com relação ao 13º. Vai continuar pagando ou não vai pagar? Né? Já que ele tinha dito antes que não tinha recurso para pagar. Tem tudo isso. Muita coisa que fica no ar com essa instabilidade, infelizmente, horrível para o município de Jequié. No ano de eleição, é evidente que tem muita gente que ponga na coisa e tal, aproveita, é um momento muito bom para aproveitar, mas é muito complicado, viu? Para o município, meu caro, tenha certeza que não é algo de bom, não. É muito ruim mesmo para o município de Jequié. Sem dúvida, Wilson Novaes, essa insegurança, tanto jurídica quanto política, que a gente está acompanhando essa novela, não é de hoje.
E se a gente fosse fazer um documentário das fases que teve essa novela, eu me lembro, inclusive, de ter ido na Câmara de Vereadores para o Ração ser nomeado, teve toda aquela solenidade. No outro dia, foi na realidade, menos de 42 horas. Ontem ele já tinha saído do cargo. Ontem eu fiz uma entrevista com o candidato do PP, lá na rádio, o candidato Zé Cocá, e ele rasgava elogios à administração interina, pelos compromissos que estavam sendo saudados e tal. Eu até perguntei a ele sobre as indicações, ele disse que sugeriu, que não indicou, mas sabe-se que tem muita gente. Isso é fato, né? Não vamos enganar ninguém, porque é um processo político. Tinha muita gente trabalhando politicamente, lógico que ainda vai continuar essas pessoas, mas agora até uma mudança fora da estrutura da prefeitura, né? Mas, quer dizer, parece-me que ninguém sabia. Ninguém sabia. Foi tudo feito de uma forma muito... Pegou todo mundo despreparado mesmo para o que viesse a acontecer, e veio a acontecer, né? E tá aí. Bora ver agora, né? Exatamente. Fica realmente, você falou dos cargos, fica a dúvida, será que esses cargos serão mantidos? A gente sabe que o mandato termina daqui a pouco, a gente já está entrando no mês de novembro, semana que vem já é novembro, o mandato vai até o dia 31. Será que vai ter novamente a dança das cadeiras, saindo os que foram nomeados para o retorno dos antigos secretários ou também funcionários? Fica a dúvida, porque o Wilson, a gente vê essa troca, logicamente as pessoas vão ter que receber, mas o que de fato essas pessoas estão fazendo? Porque a pessoa fica 20 dias no cargo, 25 dias do outro, às vezes não dá nem tempo de tomar conta do que está acontecendo na sua pasta, na sua área. Então é muito prejudicial para a prefeitura e também para o município você ter essa mudança de cargos toda hora em pessoas até em posições importantes, porque elas vão acabar não podendo fazer nada. Vai entrar lá só para receber salário ou por questão política. Ó, estou te colocando no cargo, aí você tem aquele toma lá da cá básico que a gente sabe que é questão de interesses. E quem sai perdendo é a população, como sempre, e a gente vai seguir acompanhando essa novela. Agora, Wilson, já tem muita gente comentando sobre a situação, a gente sempre abre o espaço aqui para ouvir o povo. A Cláudia enviando bom dia, a Marinalva também bom dia. A Cláudia fala, é uma vergonha para a Jequié, infelizmente. O Fabrício Meira comenta, envergonhado com a justiça desse país. O Chico Salles aqui comenta, bom dia, tem um ditado popular que diz, o povo tem um governo que merece. As eleições estão aí e vamos continuar votando obrigado, sem uma reforma eleitoral profunda. E quem garante que Sérgio ficará? É a pergunta do Chico Salles. Justamente. São recursos, né? Esses recursos eles trabalham na área da justiça. A gente realmente não tem como você dar uma garantia, né? Até porque tem vários outros processos. Esse é um processo apenas que está lá na Justiça Federal e tal. Então, o problema é sério, é muito sério, é mais grave do que as pessoas possam estar imaginando, agrade a uns ou não agrade a outros. Eu sei que na prefeitura não existe, daqueles, principalmente efetivos e alguns temporários e tal, uma confiança na gestão do Sérgio, não tem mais. Vamos e convenhamos, na população não tem mais essa confiança. Todos nós somos passíveis, né, de fazer a nossa autocrítica. Nós fazemos, em todas as áreas, naquela área, até dentro de casa, né? Pô, não estou agindo certo, eu fiz alguma... Não é possível que uma pessoa não tenha a sua autocrítica em relação ao seu trabalho, que venha friamente e diga, está tudo bem. Não está tudo bem. Ele sabe disso, ele tem consciência dele. Ele talvez só vai entender isso mais adiante. Ele só vai entender isso um dia mais adiante. Talvez hoje até não. Está inebriado, porque eu imagino quantas pessoas não estão de ontem para cá, né? Com ele, olha, voltou, festa, alegria, vamos comer um churrasco, vamos isso, vamos tomar um vinho legal e tal, que maravilha e tal. Isso tudo esconde, Rony, uma realidade. Infelizmente esconde uma realidade. Você às vezes é levado por isso, pelo seu interesse e tal. É uma questão também de fórum íntimo da pessoa ter seu orgulho. Ele, logicamente, com o orgulho dele estava... A Bahia está toda hora. Os principais sites, considerados aqueles que têm maior número de leitores na Bahia, já estão divulgando. Então, Jequié
está vivendo o que outras cidades viveram no passado, que eu criticava tanto. Rapaz, como é que essa cidade consegue sobreviver um dia com o prefeito, uma semana, depois entra outro prefeito, sai outro prefeito. Eu acho, é bem verdade que nós estamos num momento político que o vice-prefeito de Jequié, o senhor Hassan Youssef, eu tenho assim um conhecimento claro, deveria chegar um momento que ele deveria falar, olha, eu só assumo com a garantia de que eu vou tocar essa administração. Eu não posso ficar sendo um prefeito tampão para constar no meu currículo que eu fui prefeito de Jequié 30, 60. As pessoas não podem agir. Está errado. Se está, eu não quero dizer se Hassan é o certo, se eles são certos. Eu estou... Estamos de volta aqui, uma queda de Essa foi a queda de temperamento. Fazendo um programa, esquecemos, meus amigos, a porta aberta. A porta principal aberta, porque a gente entrou rápido por causa do problema da energia, e entrou um cidadão aí com uns gorós a mais e começou a pedir. Me dá aí não sei o quê, me dá numa altura. Eu tenho uma pessoa que fica aqui na área, é uma pessoa do bem. Mas eu estou falando com ele, rapaz, licença aí, rapaz, que a gente precisa continuar o programa. E ele, como ele fala muito alto, ia sair tudo. e eu tive que levar lá fora e despachar e trancar a porta, senão ia ser a pegadinha. E foi a pegadinha no programa. Mas vamos lá, vamos ter paz. Ele não é gente ruim, não. Ele está sempre aqui na área. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. O Vinícius Lucena enviou uma carinha de sorriso. A Rosa Santos, bom dia, amigos. Eu falei, ó, segura aí, rapaz. Só o telefone. É o telefone, hein, rapaz? A ligação. Em outra situação eu tinha jogado na rede. Vai embora. É coisa, meus amigos. Muita gente acompanhando. Mas, de fato, Wilson, você comentou sobre a questão de Jequié estar nos principais portais. Esse ano a gente passou até no G1. A gente lembra que essa operação La Guilda de Papel ganhou repercussão nacional. Então, Jequié, de fato, está aparecendo nas capas de jornais, de revistas, de grandes jornais televisivos, não por algo bom, mas sim por investigações da Polícia Federal, e no caso envolvendo a Prefeitura, o prefeito Sérgio da Gameleira, e toda aquela situação que a Polícia Federal fala que tem aí problemas em licitações, dinheiro desviado, que passa de milhões. Então tem toda essa preocupação, o Jequié está passando por isso. A gente só espera que a situação se resolva da melhor maneira e que a gente não caia novamente nesse buraco que a cidade está, que a gente saia desse buraco. Mas fica difícil ver uma luz no final do túnel, ainda mais na época de eleições, e você, querendo ou não, acaba enxergando o filme se repetindo novamente. O mesmo filme pode mudar a cara do personagem, mas o roteiro acaba sempre sendo o mesmo, isso, que é aquela questão de troca de cargos, de já tá negociando, quando eu entrar vai ser assim, empresário que ninguém dá dinheiro de graça. Então tem toda uma situação, e essa conta sempre chega a partir do dia 2 de janeiro, que como você bem lembrou ontem, dia 1º é a festa, mas no dia 2 já tem a questão de repartir o bolo. E na hora de repartir o bolo, normalmente quem fica com fome é a gente aqui de Jequié, as pessoas que moram na cidade, que convivem diariamente com buraco na porta das suas casas. A minha grande preocupação não é... Eu confesso ao nosso espectador, pessoal que nos acompanha, que eu já não consigo mais me preocupar com esses 2 meses que faltam. Porque eu acho que o pior já aconteceu, né? Ou ainda vai continuar acontecendo. Minha preocupação, eu te digo e confesso, que é de janeiro em diante. O encaminhamento das coisas, eu não vou aqui colocar em dúvida ninguém que está concorrendo à eleição. Eu não vou pontuar nada, dizer, fulano é correto, não é, está com isso, tá, não é
a questão. Eu digo assim, eu não gosto das engrenagens que estão sendo feitas. Se o cidadão parar, cidadã jiqueense, principalmente quem mora aqui, quem vive as agruras de Jiqué, vai entender o que eu quero dizer. As pessoas têm um fiel retrato do que aconteceu nessa chegada do próprio Sérgio da Gameleira, que era do PT naquele tempo. Bora fazer todas a caminhada. Sérgio, ele ascendeu, ele chegou à condição de político integrando o Partido dos Trabalhadores de Jequié. Houve uma conjunção, ele tentava ser candidato a prefeito, porque naquele momento a principal liderança do PT como candidato em Jequié chamava-se Isaac Cunha, e que tinha no PT, no diretório, a condição de chegar a presidente. Sérgio da Gameleira, ele no PT, ele tentou, ele foi candidato a deputado, posteriormente ele foi candidato, ele ensaiou uma candidatura a prefeito pelo PT, mas não encontrou sustentação para essa candidatura. Então ele se juntou com 3 pessoas, eu vou citar essas 3, mas tiveram outras, e conseguiram, numa negociação, vou destacar aqui a figura do vereador Davidson e de Marcela Aguiar. Teve outros, mas eu vou citar eles 2. Fizeram uma negociação com Roberto Brito e Roberto Brito cedeu ao PT indicar um candidato para coligar, como está sendo coligado agora, que seria PT-PP. Mas o PT reagiu. Então, se o Davidson Batista era vereador, muito articulado, em Salvador, Josias Gomes e tal, ele foi a Salvador e disse, olha, o PT está negando a condição de Sérgio ser vice de Roberto, porque Roberto é de uma linha que não é para ser vice de Tânia, indicação de Roberto, né? Dentro da... Como é que a gente faz? Não, vamos lhe dar um partido. Mas vamos lhe dar um partido que é aliado de primeira ordem. Quem é? PSB, de Lídice da Mata. A história política é preciso que fique bem, né, entendida nas... Como ele foi parar no PSB. Ele continuou na base de Rui, na base de Jacques Wagner e Rui Costa, hoje governador de 2 mandatos, e foi para o partido de Lídice da Mata, recebido de braços abertos. Com isso, ficou mais leve para o PT a sua candidatura na condição de candidato a vice, de Tânia. E quem foi enfrentar a Tânia diretamente, na configuração direta? Nada mais, nada menos. Eu estou falando na disputa direta, porque teve também outros candidatos. Mas na configuração direta, o adversário, Euclides Fernandes, deputado da base do governador também, PDT, mas falou, não, eu vou aqui por esse caminho, eu vou ser candidato, porque eu quero é marcar meu espaço. Se eu ficar ao lado de Roberto e de Sérgio, né, junto, qual vai ser o quião do PDT? Nenhum. É preciso que as pessoas que falam em política entendam essa engrenagem, que é a mesma que nós vemos nesse momento com personagens diferentes. Olha o que é que acontece? Ganha Sérgio, né, prefeito de Jiqué. Sérgio se tornou prefeito de Jiqué. Vice-prefeito de Jiqué, melhor dizendo. Vice-prefeito de Jiqué. PSB. O PT, à época, elegeu 3 vereadores. Era Davidson, era doutor, que é do Ministério do Trabalho, doutor Vanderlei, e Perrocho. Perrocho, de imediato, ficou logo contra. Perrocho tomou logo sua diretriz. Então, os outros ainda permaneceram mais ou menos. Pronto. Caminho segue. O governo de Tânia, todo mundo não fica repetindo, Tânia já não é mais prefeita. Mas caiu pelas tabelas. Não foi legal. Vamos derrubar a Tânia. Aí formou aquele G9. Todo mundo está aí. Grande parte está aí, que já virou G11, G não sei quanto. É um grupo que se une e vamos buscar o nosso lado, né?
Esse G9 foi para cima de Tânia. Zé Simões magoado. Que Zé Simões é o maior articulador dentro dessa Câmara de Vereadores de política. De política. Porque Zé não é passional. E outros são. Passional é aquele que vai pelo amor ou ódio. Zé não. Zé de o que vai favorecer o esquema que ele está. E Zé, chateado porque Roberto não vestiu a camisa dele como ele entendia que deveria vestir para reelegê-lo presidente da Câmara, ganhou o FIIM e Roberto ficou sem. Ele aí disse, votou contra. Foi o grande fato que levou e que deu até bagagem a essa turma da atualidade para derrubar o prefeito Sérgio. E Sérgio estava nessa engrenagem, favorecendo a ele. Tânia foi afastada 3 meses. Sérgio ficou 3 meses. Nos 3 meses, Rony, Sérgio era avaliado uma maravilha para Jequié, pelos servidores públicos, em primeiro lugar, efetivos, professores. Sérgio, nos encontros, esses debates que eles fazem, tudo ia ser resolvido. O Estatuto do Magistério, que estava há anos, Sérgio canetona logo, 3 meses. Sérgio, vou fazer diferente, vou mudar Jequié. Vou mudar Jequié. E nos 3 meses, quando vencido os 3 meses, se ele continua, ele não poderia, talvez, fazer o que ele precisava fazer, que era fazer a oposição à Tânia. A Justiça tira a Sérgio e volta a Tânia para... Como voltou agora a Sérgio? Por os meses finais. É preciso acordar para a vida, né, gente? Para a gente ficar aí só... Tem que entender isso tudo. Sérgio recuou e foi ser a oposição livre, leve e solto, com o povo dizendo, esse cara tem que voltar. Esse é que é o bom. Passaram-se agora o 4º ano da administração de Sérgio. As pessoas hoje não têm o mesmo entendimento, porque Sérgio mudou o Sérgio de 3 meses para o Sérgio de 3 anos e 10 meses. Mudou completamente. Não tem mais a empatia com o servidor público. As medidas são muito antipáticas que ele tomou com o servidor público, professores, porque a turma é muito corporativa. E hoje Sérgio não é bem visto. Quem é que é bem visto? O vice. Só que teve um detalhe, o vice, Hassan, que entrou na chapa dele, na época que era parceiro, por indicação de Antônio Brito, na época, depois rompeu, preferiu seguir outro caminho. Hassan, lógico, que além dele ser diferente de Sérgio, ninguém precisa ser igual, ele está trabalhando uma candidatura. Dele não, que ele aspirou, mas não entrou. Mas ele hoje defende uma candidatura. Quem são os partidos? PP, Roberto Brito já ficou como apoiante, mas não precisa vir aqui se manifestar. E o vice, PT. Poliana, que foi diretora do hospital, e uma indicação que saiu. Todo mundo sabe de onde saiu. Então, mas as pessoas são diferentes. Eu não quero aqui já cravar que Zé Cocá seja igual a Sérgio. Não estou. Mas é o caminho. Esse é o caminho. E que Hassan está, nesses 40 dias, pavimentando. Né? Nas escolhas, nas medidas acertadas, nas iniciativas. Quem sabe se Hassan seria um bom prefeito por 4 anos? Só a vida que vai mostrar, né? Ou ele um dia e tal. Ele estava preparando um terreno e colocando as pessoas dentro da estrutura do governo, que a gente sabe que boa parte não é escolha dele. É do vereador, que está do lado, é do próprio Zé Cocá, alguns cargos e tal, porque já é para dar formatação do governo que eles esperam entrar em janeiro. Que ainda tem essa disputa, mas que eles confiam, né? Claro, todos os candidatos confiam. É mais ou menos isso. Então não tem nada de novo. Quando eu vejo o público muito desesperado, eu vou buscar dar meu conhecimento. Modéstia à parte eu tenho. De vivência e convivência e de ouvir. Eu sou há muitos anos nessa parada. Não me desespero mais. É assim que a banda toca. Né? É assim que a banda toca. E Poliana está aí. Se amanhã tiver qualquer coisa, o PT, Aline. Lembremos, Aline não é primeira-dama daqui a 2 anos, no final de 2 anos, né? Rui não vai ser continuar governador, ele sai daqui a 2 anos, ele vai ser candidato ao Senado. E na vida ninguém pode saber, né? Atualmente o protagonismo que eles procuram é derrubar o Bolsonaro. PT, você vê que Lula hoje sentou na mesa e falou assim com Ciro Gomes. Porra,
Tem 2 semanas que Ciro detonou Lula e o PT. Olha, vamos fazer uma trégua até 2022. É como eu lhe instigar todo, ou você me instigar, e dizer, olha, Rony, eu não sei fazer a live sem sua presença. Então, tudo que eu falei, até eu arrumar outra pessoa, você esquece, que eu também vou esquecer. Não é isso? Vamos ficar aqui juntos, rindo e tal, até quando eu arrumo. Quando eu boto outra pessoa e falo, vai, Rony, é isso. Agora, o jogo é muito mais. Esse nosso jogo aqui não é verdadeiro, eu e Rony, mas é mais ou menos assim, porque os interesses. O que é que eles querem? Chegar junto. Eles brigam depois de 22. Aí eles vão mostrar o que eles são e o que pensam um do outro. E o povo, aí é. Olha, meu pai, me perdoa, eu uso muitas coisas do meu pai, porque eu aprendi muito. Meu pai era uma pessoa muito espirituosa. Meu pai dizia uma coisa que até. Não quero ofender ninguém com isso, mas Painho repetia muito. Era uma das frases que fica assim. Meu pai dizia assim: o povo é uma porção de ninguém. O povo é uma porção de ninguém. Não é aquele que. Ele também era povo, era gente, era uma pessoa humilde e tal. Mas ele queria dizer com isso que o povo embarca naquela canoa que oferece mais chance, ou acreditar, né? As pessoas ainda acreditam muito. Feito o comentário, entendam ou não, esse telefone eu posso ligar daqui a pouco para saber quem é que está lá em cima. Vou ligar logo, né? Liga logo aí. Eu vou ligar. Vamos ver se já chegou alguém. 3528. Vai tocando aí que eu estou aqui, viu? Tentando novamente ligar com o Palácio lá para saber se não teve nenhuma mudança agora de manhã. Eu estou preocupado. Isso é para lhe atualizar. Isso aqui é por quê? Alô? Ah, não pode falar não, né? Tá bom, telou. Diz que não pode falar não. Nem quis saber quem era. Pois é. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato até o final do programa, viu, Wilson Novaes? Olha, tem uns comentários aqui. A Débora Coutinho diz que está triste com essa situação. A Rosana Caires, ela comenta: bom dia. Lamentável, em outras cidades a Federal faz um trabalho brilhante. É só em Jequié que já virou piada a questão dessa prefeitura, que chegue logo dia 15 de novembro para acabar com essa palhaçada. O Chico Salles fala que já ia te salvar, amigos. Porque a gente saiu do ar, mas foi rápido, né? O cara começou a gritar, o cara tá... Quando ele bateu aí, eu falei, se acender um fósforo aqui dentro, não fica ninguém. Mas, gente boa, depois eu vou encontrar com ele ali e dar o que ele pediu, que é uma nota de 2 para ele aumentar o grau de álcool. Teu alcoólico, né? O Fabrício Meira, ele comenta: meu medo é esse. O líder das pesquisas é da turma do atual governo. E quem me garante que ele não será um novo Sérgio na prefeitura? Pois é, Fabrício, só o tempo aí para dizer, meu amigo. Vamos ver, você que está enviando seu comentário, pode enviar sua opinião aqui, a gente vai ler todos os comentários, sua participação é muito importante. Hoje o assunto que tomou conta aqui do programa não poderia ser outro, afinal a gente está falando da gestão da nossa prefeitura, de que tudo que envolve Jequié, querendo ou não, tem ligação com a prefeitura, as mazelas da nossa sociedade, inclusive tem notícias lá relacionadas ao CEAVIG, que parece que estava tendo uma reforma por lá, a reforma parou, e esse é o problema que tem nessa ida e volta de prefeito, né, Wilson? Porque o Sérgio poderia estar fazendo alguma coisa, se quando o Hassan entrasse poderia parar, não continuar. A mesma coisa vale agora. O Hassan estava fazendo algumas reformas no município, pelo menos eu vi algumas fotos, e ao que parece o prefeito Sérgio da Gameleira não irá continuar com algumas dessas reformas. Então a gente vai até acompanhar de perto para saber isso, porque, querendo ou não, é prejuízo para a população. E o Fabrício Meira dando risada, vai falar do São Paulo hoje? Não, hoje não vai falar de São Paulo, não. Deixa esse negócio para lá. O Sítio Recanto comenta aqui, ó: discordo, o PT apoiou o Cafezeiro e cada pessoa é individual. Eu nunca gostei do PT. A de Cafezeiro foi nessa outra disputa. Foi na outra, né? Mas eu estou falando naquela época, ele candidato a vice de Tânia, quando ele era do PT e mudou de partido. Agora aí, de Tadeu, que eu também estava na participação, Tadeu do PDT, o PT indicou o vice, que era o atual candidato a prefeito. Bora botar os pontos nos is. Sérgio foi candidato, com Hassan vice, e Tadeu, do PDT, com como é o nome dele? Pé Roxo, como vice, não é isso? Pé Roxo vereador,
Concluiu o mandato, não quis ser continuar candidato a pré-vereador, foi ser candidato a vice. Essa é a história, amigo. Não vemos passar borrachinha em nada, não. Não estou aqui culpando ninguém, mas é que a banda toca assim. Eu falo tudo. Eu não estou preocupado se foi assim. E eu acompanhei. Não foi questão de que eu ouvi falar, não. Eu acompanhei o processo. Talvez uma das primeiras pessoas. Quem foi a pessoa aí? Foi o Sítio Recanto. Ele não se identifica, ele é o dia que ele já está. Esse é alguém, tem alguém lá no sítio, mas a gente é boa, deve ser gente boa. Uma das primeiras pessoas que tomou conhecimento que Sérgio seria o vice de Roberto, fora eles próprios que estavam num jantar da madrugada, regado algumas doses homeopáticas do escocês, fabricado no Brasil, no restaurante da família Schettini, aquele restaurante que tinha ali na Avenida Rio Branco, próximo ao antigo Cine Auditório, fui eu. Eu estava em casa dormindo, mais ou menos meia-noite, o telefone tocou, recebo o telefone, eu tenho uma mãe, uns filhos e tal, pode ser algum problema, né? Atendi assim meio sonolento, era Davidson Batista. Davidson Batista, ele é testemunha. Ô, Wilson, bote aí no blog. Porra, bicho, meia-noite, botar em blog, acordar para colocar. Bote aí, rapaz, batemos o martelo. Vamos. Eu falei, e o PT vai aceitar? Nós vamos tirar a saída do PT, vamos pro PSB, já tem o partido, e ele vai ser o vice de Tânia. Eu aí sentei e acontece esse caso, viu? Bati de noite, sonolento, quase caindo assim de sono. Sérgio é o vice de Tânia. No outro dia encontrei Sérgio. Foi um incidente. Meu rapaz, aquela notícia não é verdadeira, não. Eu falei, olha, amigo, eu tive um cuidado, eu gravei. Ou saiu o que me disse, quando saiu lá do encontro, o Davidson Batista, que estava, é mentira dele, porra, não era para ele ter anunciado, a gente ia anunciar numa grande apoteose. Eu falei, mas não se conta segredo, ainda mais na madrugada. Viu, Sítio Recanto? No recanto da vida é que as coisas às vezes acontecem. Nesses bastidores tem muita coisa que às vezes o povão não sabe. Não é passado ao povão como eles acontecem. Mas vamos para frente. Vamos lá, o Chico Salles pergunta, amigos, quem está por trás de Zé Cocá? Os, entre aspas, velhos caciques apoiam quem? É a pergunta do Chico Salles. Tem muito velho cacique por aqui, né? Aqui é coisa. O Marcelo Ferreira, bom dia. Eu gosto muito dos comentários de Wilson. Tá aí, a gente sempre coloca no YouTube, Obrigado. no blog GQR Repórter, para o pessoal acompanhar os comentários na íntegra, tem muita história boa. Pois é, Wilson, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, atrasado, mas essas são as notícias de GQE. A gente sabe que, inclusive, muito se fala nos bastidores, que inclusive essa decisão do retorno de Sérgio pode ser revogada na semana que vem. A gente escuta várias coisas, não é? Muita coisa. E decisão judicial, ela é passível disso, seja derrubada. Porque um advogado, ou um juiz, depois é um desembargador, é uma instância tal, cai no ministro, tem todas essas. Eu também não dou nenhuma garantia, se dizer é agora e não acontece mais, né? Isso. Ainda mais esse ano, tá difícil você cravar qualquer coisa de quem será o prefeito de Jequié amanhã, né? Então, a gente fica na dúvida, o Wilson já está com o telefone aí, esse telefone vai permanecer. Esse telefone aqui vai permanecer, porque esse é indiscreto. Esse aqui não... Mas o povo desliga quando a gente liga. Rony Brainer, eu vou falar um pouquinho de futebol. Então vamos. É o jeito, né? O jeito. Vamos saber ontem, Copa do Brasil inicialmente. Os jogos de ontem. Isso, vamos lá. Tivemos o América Mineiro surpreendendo ou não, viu? Que para mim era favorito. O time do Lisca venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Venceu por 2-1. 2-1 não, venceu por 1-0 o Corinthians. Primeira partida vai ter o jogo de volta que vai acontecer lá na casa do América Mineiro. Então, primeira partida, 1-0 para o América Mineiro. A gente vai pegar mais jogos da Copa do Brasil aqui, Wilson Novaes, essa competição importante. Também tivemos Santos e Ceará, 0-0. São Paulo já se classificou com Fortaleza. O Flamengo jogou ontem também na Arena da Baixada, venceu por 1-0.
Grande atuação do goleiro Hugo Neneca. Pegou pênalti. Pegou pênalti. E Neneca, ó, ele tem que ser Hugo Neneca. Esse negócio de ficar tirando apelido, não tá por fora. É Hugo Neneca. O pessoal tá chamando Neneca, esquece. É Neneca, já Porque foi. Neneca foi um grande goleiro, que tinha uma semelhança física dele. Neneca era o goleiro de várias equipes. Jogou no Vasco também, não Eu foi? me lembro de Neneca, o auge, no Guarani de Campinas, no Brinco de Ouro, quando o Guarani era um time sensacional. E aí os jogos de hoje. Mas teve o São Paulo pela Sul-Americana. Teve. Eu ia esquecendo. O Vasco ganhou. Vasco ganhou do Venceu o Caracas. lá fora. Não, foi aqui. Foi no Brasil? Foi. O próximo jogo vai ser na Venezuela. Ah. Então o Vasco venceu por 1-0 o Caracas. Copa do Brasil, o Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1, jogando fora de casa. O Inter aí teve essa vantagem. E pela Sul-Americana, São Paulo perdeu para o Lanús, mas dentro de casa a gente resolve. 1-0 é nosso. 1-0 é nosso, vamos ficar O bom da tranquilo. turma é que é otimista. 1-0 é nosso, vamos ficar tranquilo, que ainda tem jogo pela frente. O Bahia vai jogar hoje, o Bahia vai enfrentar o Melgar, lá no Peru, lá no Estádio Nacional de Lima. Então, doutor Elias Dávila vai acompanhar aí hoje, às 21h30, Bahia e Melgar, fora de casa. As equipes brasileiras na Sul-Americana são São Paulo, Vasco e Bahia, Wilson Novaes. Pois é, tá aí, né? Esse resumo aí do futebol. Ontem eu lia, melhor dizendo, e ouvia também um comentário do Carlos Alberto Montenegro, que é um dos dirigentes, já foi presidente e é dirigente do Botafogo, é conselheiro do Botafogo de Futebol e Regatas. E olha o que é que acontece. Esse cara mascarado a gente não está conhecendo mais ninguém. Essa porta aí, eu pensava que era lá de cima, eu já ia ligar para os homens. Valor, Sérgio. Mas é o outro, né? Esse aí né, é de outra estirpe. Ninguém está querendo ser ultimamente. É assim, né? Mas olhe bem o que eu quero dizer, né? O Montenegro? O Montenegro estava falando do Botafogo, foi isso? Sim. E ele disse, depois da derrota do Botafogo, ele disse o seguinte, Demitiu o técnico. que o Botafogo que tem que ser encarado isso, à beira da falência. Ele disse que já está na falência. Aquele projeto dos irmãos do banco lá e tal. Sim, os Montenegro lá. Botafogo S.A., Isso. melou. Ele disse ontem uma coisa que eu ouvia os comentaristas falando, que é terrível. Ele disse o seguinte, o Botafogo, aquele projeto de trazer calor, Sim. Honda. Honda, que era um Torreto, foi um projeto. Não deu certo em termos de faturamento, de retorno financeiro. E aumentou as despesas. Então ele dizia ontem, assim, claramente, é uma coisa que preocupa pela história. Não é o Botafogo dentro de campo, eu torcer para outro time. É o Botafogo, é uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. Sim. Se você pegar o Botafogo até a década de 70 e mais adiante um pouco, mas principalmente naquela década, era a base da seleção brasileira. Sim. O Botafogo tinha nada mais do que Garrincha, Paulo César, né? Jairzinho, essa turma toda passou pelo Botafogo. Então, não vem ao caso. Mas olhe bem, o Botafogo tem hoje uma despesa em torno de salários, encargos sociais, alimentação, médicos, comissão técnica, 10 milhões de reais. 10 milhões. Bruno Lazzaroni já dançou. 10 milhões de reais. Sabe qual é o faturamento? Chute aí, se você não viu ainda. Não vi, não. 900 mil reais. É mesmo. É 9 milhões e 100 todo mês no buraco. Meu Deus. Onde é que você arranja dinheiro para tentar conter isso? É uma conta que não fecha nem para ninguém. É como você ganhar o salário, não é? O salário hoje é R$ 1.040. Você ganhar R$ 1.040, eu vou fazer e você ter uma despesa de 3. Eu vou falar uma despesa de 6. É. Você não vai nunca fechar a conta. Nunca. Você vai tomar emprestado, você vai vender uma coisa enquanto você puder. Não tem. O Botafogo tem que fazer um projeto que o torcedor, que é fanático, uma torcida mais fanática tem que entender da seguinte maneira. Nós vamos fazer um time de base. Com jogadores de base, com salário de base. Mas em campo não vai render. 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez não. Mas o torcedor não vai abandonar esse projeto. Quando a gente puder,
a gente vai, né? Isso. Eu só vejo essa saída para não fechar as portas mas não fecha. Vocês lembram da Portuguesa de Desportos, aqui do Brasil? Portuguesa de Desportos. Vocês lembram do Bangu? O Bangu era um dos grandes times do Rio de Janeiro. E na época de Castor de Andrade, o Bangu tinha uma outra estrutura que não tem hoje. Esses times hoje são times... O Bangu tinha muito torcedor, o Madureira. E o Botafogo pode cair nessa coisa. Com a Estrela Solitária, que não merece isso o seu torcedor, nem a própria história do time. Pô, e de repente, como é que você vive com a receita de X e gasta X mais Y, aí não dá, né? Não aí, fecha. Não fecha. Complicada a situação do fogão, viu, Matheus Sofete? É. Da Aventura. É isso aí. Eu só espero que essas pessoas não fiquem igual aquele Flavinho, que Flavinho que torcia para a Portuguesa, que hoje veio a Portuguesa e tomou raiva de tudo quanto é time. Tudo quanto é time ele toma raiva, que vocês não façam isso. Ele diz que torce para a Portuguesa e tem raiva de todos os times. Ele nutre uma raiva declarada na televisão. Eu fico tem hora pensando, esse rapaz deve sofrer muito. Ou ele gosta de outros esportes, ele gosta de automobilismo. Gosta. Pois é, mas vamos falar rapidinho de ADJ, você que esteve lá, como é que é o jogo esse fim de semana? A DJ vai jogar lá no Teixeira de Freitas contra o Teixeira. A DJ empatou a primeira, jogando dentro de casa contra o Colo-Colo, 2-2, jogo polêmico, teve o gol do Colo-Colo que muita gente fala que deveria ser anulado, para mim também. E agora a DJ tem essa segunda partida do Campeonato Baiano, fora de casa. O jogo também vai ser às 15 horas do domingo. Eu vou confirmar, mas eu acredito que talvez tenha transmissão também da TV ADJ, teve aqui em Jequié, e para o pessoal poder acompanhar, assistir, mas também as rádios estão transmitindo para o pessoal poder acompanhar. A DJ precisando vencer para, quem sabe, conseguir a segunda fase. Wilson. Eu estou otimista, lógico que eu não vi os outros times jogando, mas pelo que eu vi da DJ, eu achei um time muito bem arrumado. Inclusive, achei esse time melhor do que o time do ano passado que foi rebaixado. Eu acredito que se tivesse com esse elenco, poderia ter tido uma sorte melhor no ano passado. Mas vamos ver como é que vai ser a sequência do Campeonato Baiano Série B. A DJ rumo à Série A. Pois é, e antes de encerrarmos, eu quero aqui, por dever de justiça, citar que recebi há pouco aqui um comunicado do radialista, que eu tenho assim eu tenho o fato, né, para registrar, de que no rádio ele entrou quando eu estava na mesma emissora que eu trabalhava na época. Ele começou menino, Rildo José da Silva, Rildo Júnior, e ele vem exercendo na prefeitura desde o início da atual gestão. Ele trabalhava na Rádio Cidade Sol, depois ele passou a se dedicar a um cargo, ele foi nomeado, ele é professor também, mas ele foi nomeado assessor de comunicação lá na prefeitura, uma assessoria de comunicação do prefeito Sérgio, desde o início da gestão do Sérgio Rildo. E, de antemão, exerceu com muita competência. Sempre foi um elo de interligação da imprensa, nunca deixou perguntas sem respostas. Ele exerceu muito bem o cargo, um cargo por onde eu já passei, sei que é espinhoso, muita gente se mete. Quando um prefeito não vai bem, a culpa é da imprensa, a culpa é do profissional que está lá para fazer essa interlocução. Mas Rildo exerceu bem. Só que no mês de agosto, né, final de agosto por aí, com a saída do Vinícius da Secretaria de Comunicação Social e Relações Institucionais e Comunicação Social, Rildo foi nomeado para o cargo de secretário. Veio o afastamento de Sérgio, mas ele permaneceu com Hassan, não como secretário. Ele voltou à assessoria de comunicação e continuou exercendo seu papel. E hoje eu fui surpreendido quando o Sérgio voltou. Não sei se foi esse período de relacionamento, alguma coisa, né? Pode não ter sugerido assim, aceite por uma parte, eu não sei, ele não justifica, mas ele deu uma nota que após um período que esteve à frente da comunicação da prefeitura, responsável pela interlocução entre o poder público municipal e a imprensa e pela produção das informações institucionais da prefeitura de Jequié, a partir de hoje, os dados diários do boletim epidemiológico e as notícias institucionais da prefeitura de Jequié deverão ser produzidos e divulgados
por um outro profissional. Se ele vai exercer outro cargo ou não, mas ele anuncia o afastamento da área da comunicação social. Né? Não sei se ele está sendo guindado a outro cargo. Ele não diz na nota, mas da comunicação ele está se afastando. Perfeito, Wilson Novaes. Fica o registro. Então, e amanhã a gente está de volta a partir das 9 horas, mesmo horário, comentando as notícias aqui de GQE. Agradecer todo mundo que participou, como sempre. Muitos seguidores acompanhando, o pessoal deixando like no vídeo. Tem uma pergunta aqui do Fabrício Meira. Quem será o entrevistado na Rádio Povo hoje, meio-dia, Wilson? Pé Roxo. Pé Roxo. Pé Roxo. O candidato do PSOL, Pé Roxo, vai estar conosco lá a partir das 12h10. Perfeito. Pé Roxo, que ontem participou aqui da Semana em Foco com o Wilson Midlas. Está no Facebook do GQE Repórter, você pode acompanhar. A gente depois vai colocar todos no YouTube também, para você poder acompanhar. Já vou ligar. Vai ligar de novo, né? Bora ver se... Será que no final do programa teremos resposta? Oi, atenderam. Entenderam? Amigo, quem é que está hoje aí? Prefeito. Ah, é Sérgio. Não teve mudança nenhuma? Ah, tá bom. Já mudaram algum... Ah, tá fazendo os decretos, né? Vai ter muitas mudanças? Ah, sim. O quê, rapaz? Esse aqui é liguarudo, viu? Vou contar um segredo, peraí. É o quê? Ah... Tinha um pessoal que o secretário tinha mandado. Olha o cara me contando aí. Secretário de Infraestrutura. Conte aí. Conte aí, ninguém está ouvindo, não. Aqui não tem linha cruzada. Ninguém está ouvindo. Sim. Tinha mandado fazer a cobertura de um canal, de uma laje de um canal, que era um pedido do pessoal que está apoiando. Sim, estou entendendo. Aí da pedreira. E sim, o que é que aconteceu? Ah, sim. Diz que o novo secretário chegou e disse: recolhe o material todo, leva para o almoxarifado, que não vai ter mais, esse canal não vai ser tapado, fechado, não. Ih, rapaz, tá bom, meu amigo, Peló. Tá, não, eu guardei segredo, não vou dizer que é você, não. Tá bom, não digo que foi você, não. Eu nem sei quem é você, tchau. Pois é, já começou. Tchau, gente, tchau. Telefone discreto. Esse telefone ainda vai me causar um problema.